alguns ministros não admitem receber advogados, né? Outros consideram natural. Ele não vai ainda encontrar o Alexandre de Moraes. Em verdade, ele está indo ao Supremo para pedir uma audiência. O Alexandre de Moraes vai decidir se concede ou não. A entrada desse personagem no jogo se deu depois que o pai do Mauro Cid, o general Lourena Cid, foi arrastado para dentro do inquérito como investigado, não mais como protetor do filho, o Mauro Cid. O general entrou no jogo, a situação da família Cid se complicou e o advogado anterior, o doutor Fenelon, que era um especialista em delação, ele se sentiu meio desavisado ali quando descobriu que a encrenca era maior do que ele imaginava, né? Essa coisa do envolvimento direto do Mauro Cid na venda das joias, o envolvimento do pai. O advogado saiu e entrou esse novo advogado. E ele, no início, ele deu uma entrevista dizendo que o cliente dele, o Mauro Cid, confessaria o comércio de todas as joias e usou essa expressão, vai confessar que vendeu as joias e que fez isso a mando do Bolsonaro e que entregou o dinheiro para o Bolsonaro. No mesmo dia em que isso foi veiculado pela primeira vez no site da revista Veja, depois ele repetiu em versões com diferenças muito pequenas para toda a imprensa brasileira. Naquele mesmo dia, ele conversa com o advogado do Bolsonaro. Aí, na manhã seguinte, ele atenua as suas declarações. Não, eu não falei em joias, eu falei só no Rolex. E eu não disse que o Mauro Cid vai denunciar, eu disse que ele vai admitir, não vai admitir que vendeu as joias todas, vai admitir que teve uma participação na comercialização do Rolex, apenas o Rolex. E, curiosamente, ele abrandou as suas declarações depois de conversar com o advogado do Bolsonaro. Então, quando ele diz que cada um vai apresentar versões conflitantes nos autos, mais ou menos, né? Porque ele declarou na sexta-feira que reconheceu que recebeu um telefonema do advogado do Bolsonaro e disse que os dois se encontrariam nesta semana em Brasília. E o Alexandre de Moraes, Fabíola, observando esta cena, ele já sinalizou que o desejo de estabelecer um ambiente colaborativo da parte do advogado do Bolsonaro não encontra tanta receptividade assim no Supremo, porque o Alexandre de Moraes decidiu que o Lourena Cid, o pai do Mauro Cid, não pode mais visitar o filho na cadeia. Sendo ele agora também um investigado, ele perde o direito a esse contato com o filho. Ele visitava o filho a miúde ali no QG do Exército, quando ele está preso, agora não pode mais visitar. E a Polícia Federal também observa esse personagem, esse novo advogado do Mauro Cid, com o pé muito atrás, Fabiola. A polícia tem... Eu falava com um dos investigadores na noite de sexta-feira, e ele dizia que, por hora, essa admissão do Mauro Cid, ou a promessa de admissão em relação ao comércio do Rolex, serve muito pouco aos interesses da Polícia Federal, porque isso já está absolutamente comprovado nos autos. Ele admitindo, ele não admitindo, isso tem importância nenhuma para a Polícia Federal. O Mauro Cid, nesta operação, e também em relação a outras joias, ele já foi cercado. Há excesso de provas nos autos, há troca de mensagens, há a admissão do advogado lá, o Assef, o Frederico Assef, já admitiu, negou, depois já admitiu que, de fato, no caso do Rolex, ele entrou na operação para recomprar o Rolex. E, na visão da Polícia Federal, o advogado está circunscrevendo a admissão do Mauro Cid apenas ao caso do Rolex, porque é neste caso que o pai dele está enrolado. É neste caso, na venda do Rolex, que parte do dinheiro foi parar na conta bancária do pai do Mauro Cid, o general Lourena Cid. Então, o objetivo do Mauro Cid aqui, Fabiola, é apenas livrar a cara do pai. E também, neste caso, não vai conseguir, porque a Polícia Federal diz que é impossível deixar de inquirir o general, de tratá-lo como um suspeito também, de cúmplice nesta operação que ultrapassou as fronteiras da ilegalidade, Fabiola. Então, o trabalho do advogado até aqui
caro, segundo ele, uma assessoria jurídica de milhões, não produziu ainda muito resultado não, Fabíola. Mas queria ouvir rapidamente também a professora Deise sobre essa postura do advogado de Mauro Cid, né, e a sua expectativa em relação ao que pode vir por aí, quer dizer, um encontro com Alexandre de Moraes, como disse Josias, né, alguns juízes aceitam, outros não, mas te cabe como normal isso, Deise? Fabiola, o advogado, nada que envolve o advogado do Mauro Cid me cabe como normal, assim, foi uma figura bem peculiar que apareceu pra gente aí no cenário político, né, e tu falou muito bem, assim, ele, com todo respeito a todo o histórico dele, mas ele tá gostando desse jogo, né, a gente percebe que ele tá gostando de falar para a imprensa, de usar umas frases de efeito, de mostrar que ele tem o segredo do cofre, né, isso é muito interessante da gente observar. Eu, fazendo uma análise mais científica, assim, disso, eu lembro muito, mas se vocês me permitem aqui, mas eu lembro muito do Debord, quando ele fala dessas manifestações sociais e do que é bom aparece e o que aparece é bom, né? O advogado do Mauro Cid, ele parece estar querendo centrar toda a história no Mauro Cid, né? Ele está querendo ser o centro das atenções, então como se ele pudesse, ele deu uma entrevista, eu não lembro para qual veículo agora, porque foram tantos, mas ele deu uma entrevista falando que ele poderia advogar para o Bolsonaro se o Bolsonaro pagasse o valor que ele quer, né? Então, como se ele fosse o detentor da chave do cofre, como se ele tivesse todas as respostas. Só que o que tem acontecido até agora, se a gente for olhar muito claramente, né? Ele acaba voltando atrás em algumas declarações, né? Ele, como a gente viu da entrevista, da conversa dele com a Veja, depois ele volta atrás, isso acaba tirando um pouco da credibilidade dele, né? Mas me parece muito mais esse jogo do que é bom aparece, o que aparece é bom, né? Ele faz essas relações sociais, ele cria uma imagem dele, ele cria uma imagem do Mauro Cid e ele espera que todo mundo acredite nisso, né? Tá no papel dele. Mas até agora, hum, só para finalizar assim, mas me lembra muito Hamlet. Eu estou louco de verdade ou estou louco pela astúcia, né? Até que ponto vale a pena fingir a loucura para defender a morte do pai, né? Às vezes esse advogado dele me parece muito isso, assim, ele está entrando numa história, ele vai criando uma história e vai forçando uma história, mas até que ponto vale ir atrás de tudo isso e forçar tudo isso, né? A gente tem que acompanhar agora, é um personagem bem curioso que apareceu na última semana aí, mas vamos acompanhar. Até agora me pareceu mais um pouco de deslumbramento e um pouco de vontade de aparecer do que efetivamente uma seriedade, né? Esse encontro com o Alexandre de Moraes, aí vamos ver. Eu não acho que seja a melhor solução para ele. Ele está querendo mostrar um clima colaborativo, mas eu não sei se isso vai dar muito certo, não. Eu acredito que não. Falando em Alexandre de Moraes, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está repercutindo também nesse momento. Eles estão julgando uma questão relacionada aos a atuação dos juízes do Supremo em casos que são de escritórios de advocacia que tenham entre os seus integrantes membros da família. O STF formou já maioria para permitir que juízes atuem em processos de clientes de escritórios de advocacia que tenham entre seus sócios parentes dos próprios magistrados. Para a maioria dos ministros, a regra é inconstitucional por ser excessivamente abrangente. Segue valendo o impedimento quando há atuação direta dos familiares nos casos, seja como advogado, defensor público, integrante do Ministério Público. Até para a gente saber quem votou a favor ou não, Gilmar Mendes foi seguido por Luiz Fux, Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Edson Fachin e os ministros Roberto Barroso e Rosa Weber estão sendo vencidos nessa análise e nesse julgamento. E aí, hein, Josias, pode ou não pode? Como é que você analisa essa decisão do Supremo? Não deveria poder, não é, Fabíola? Bons advogados conhecem as leis, grandes advogados conhecem a jurisprudência. Advogados geniais conhecem muitos magistrados. E se o advogado
filho ou cônjuge do ministro do Supremo ou de qualquer tribunal superior, aí mesmo é que a genialidade fica mais aguçada, né, Fabiola? Eu vejo essa decisão do Supremo como um flerte com a imoralidade. Os ministros estão se autoconcedendo liberdade para julgar processos em que atuam os escritórios de advocacia dos filhos, dos cônjuges, dos agregados. Na prática, o Supremo está como que reescrevendo o provérbio, né? Fica mais ou menos assim: Mateus, primeiro, segundo, terceiro, os teus. É um escracho isso daqui. E Bolsonaro chegou a falar no final de semana, acho que foi até na sexta-feira, se não me engano, ou foi acho que foi na sexta-feira mesmo que ele falou, que ele corre risco no Brasil. Vamos até ver um trechinho desse vídeo, no qual Bolsonaro fala sobre o risco de estar no Brasil. Apesar de ter me acolhido muito bem, não existe terra igual a nossa. Sei dos riscos que corro em solo brasileiro, mas não podemos ceder, porque a luta por democracia, a luta por liberdade. Aí ele fala sobre essa coisa de o risco que corre aqui, porque ele fala justamente que está sendo perseguido, que enfim. E aí alguns falam sobre essa necessidade de reter o passaporte dele. Eu já ouvi até a jurista falar que a Polícia Federal poderia até colocar uma tornozeleira eletrônica nele para monitorá-lo. Vamos lá, Josias, você acha que é o caso de pegar o passaporte realmente de Bolsonaro? Essa fala dele no sábado, sei que corro risco aqui no Brasil, dá algum indicativo? Ele poderia fugir? Existe esse risco, não é, Fabiola? Uma vez que o Bolsonaro está sendo investigado, pluri-investigado, porque há meia dúzia de inquéritos criminais contra ele, as provas contra ele vão se avolumando. Hoje há uma percepção no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal, que a prisão do Bolsonaro se tornou mera questão de tempo, e o problema é que é preciso aguardar a condenação, exceto numa hipótese em que o Bolsonaro pise fora do Código, coloque um pé fora do Código Penal. Se ele obstruir investigação, se ele constranger testemunhas, se ele ameaçar de alguma maneira a ordem pública, nessas hipóteses, ele pode ser preso preventivamente. Não há, por hora, nem na Procuradoria, nem no Supremo Tribunal Federal, nem pela cabeça do Alexandre de Moraes, que é o relator dos processos que encrencam o Bolsonaro, nem na cabeça do Alexandre de Moraes, nem pela cabeça dele passa essa hipótese de prender imediatamente o Bolsonaro. Há muito cuidado, muita cautela em relação ao Bolsonaro, que, afinal de contas, é um ex-presidente da República, e sabe-se que o desfecho será adverso para ele, e lá na ponta, lá no final do túnel, há uma perspectiva de que ele vá para a cadeia, mas hoje não há nenhuma intenção de decretar uma prisão temporária do Bolsonaro ou preventiva. Agora, em relação ao passaporte, há elementos para que isso seja feito. Ele tem poder econômico, está sob investigação e pode, a qualquer momento, cogitar uma fuga. Nesta terça-feira, a bancada governista na CPI do golpe está pretendendo levantar essa discussão. Estão sendo redigidos ali requerimentos propondo que a CPI encaminhe ao Supremo um pedido para a apreensão dos passaportes do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro. Não me parece uma providência desarrazoada, é bastante razoável. Você não vai impor nenhuma limitação ao direito de ir e vir do Bolsonaro, da mulher dele, mas você vai informar a ele claramente que, nas condições em que ele se encontra hoje, sob investigação, com tantas provas reunidas contra ele, o Estado brasileiro, o judiciário brasileiro, não considera razoável que ele
viaje para o exterior, a menos que apresente boas razões para isso e que obtenha uma autorização do Supremo Tribunal Federal para viajar. Então, acho razoável esta providência da retenção dos passaportes, que é uma providência menos gravosa, eu acho bastante razoável nesse estágio da investigação, Fabiola. A investigação da Polícia Federal sobre os presentes que Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita envolve agora a análise de mensagens em celulares que foram apreendidos. E também quebras de sigilos bancários e também a perícia das joias que foram levadas para os Estados Unidos, né? Eles estão periciando tudo isso, a descoberta de que são itens realmente de extremo valor, feitos às vezes sob encomenda. O governo saudita deu de presente para os representantes do governo um kit de joias feminino e outros 2 masculinos com caneta, abotoaduras, anel, rosário islâmico e relógio. Peritos que analisaram as peças indicam, por exemplo, que o Rolex foi feito sob encomenda e faz parte de uma série especial. Ele tem 184 diamantes. No mostrador, que é em madrepérola, as pedras preciosas ficam no lugar que seriam dos números. A caneta desse mesmo kit ela tem mais de 1000 pedras cravadas, né? Então é realmente uma caneta cravejada de diamantes e pedras preciosas. O relógio mais caro dos presentes é um da marca Chopard, que é avaliado em R$695 mil. Essa peça foi recebida em outubro de 2021, em uma viagem do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, à Arábia Saudita. E foi justamente sobre esse retorno dele, a tentativa de passar com esse material na mochila, que o Brasil ficou sabendo desse episódio. E hoje a gente fala sobre isso, e isso acaba enrolando bastante o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, Josias, em relação a esses detalhes desses presentes, né? Isso é muito importante, essa é uma informação muito importante, né? É muito relevante, Fabiola, pelo seguinte, presentes tão valiosos, eles ganham uma aparência de suborno. E quando o presente é recebido por um presidente que tenta se apropriar das peças, e a investigação mostra que o Bolsonaro chegou a comercializar esses presentes, vendeu no exterior, por meio do seu ajudante de ordens, o Mauro Cid, aí o suborno fica caracterizado, porque o presidente se apropriou de algo que foi dado a ele como portador do governo brasileiro por uma autoridade, por um chefe de Estado estrangeiro, ele se apropriou disso, tentou vender. Então ele reforçou, ele potencializou essa impressão de que o presente foi tratado mesmo como um suborno. Nós estamos vivendo numa república. Quando essa prática da troca de presentes entre chefes de Estado, ela é uma praxe, é muito usual. Quando o presidente vai ao exterior ou recepciona um chefe de Estado no Brasil, ele dá um presente. No caso brasileiro, não é essa tradição de dar presentes valiosos, é sempre um presente simbólico, comprado com dinheiro do contribuinte. Quando ele recebe, não é razoável que ele considere que aquele presente é dele. Ele recebeu como chefe de Estado do Brasil, deu o presente como chefe de Estado, recebeu como chefe de Estado, deu o presente adquirido com verba do contribuinte, recebe o presente não como uma propriedade privada, mas como uma propriedade da República, uma propriedade do governo. Então, quando o Bolsonaro se apropria, ele subverte o sentido da homenagem que lhe é prestada pelo chefe de Estado estrangeiro. E ele faz isso para, na prática, ele admite que se corrompeu. E havia muita dúvida até 2016 sobre o que é presente do chefe de Estado, o que não é. Veio uma decisão do Tribunal de Contas da União que definiu essa questão. E ali ficou acertado que presentes recebidos em cerimônias oficiais, em que o chefe de Estado está ali presencialmente, ou que ele é representado por alguma autoridade do governo, esses presentes devem ficar
no acervo da União. Não pode ir para o patrimônio pessoal, particular do presidente. A Dilma teve que devolver um lote de presentes que ela também tinha levado. O Lula teve que devolver um sem número de presentes, dos quais ele também havia se apropriado. Então, o Bolsonaro não poderia alegar desconhecimento dessa decisão. Ainda assim, ele levou os presentes. E são presentes muito valiosos, muito valiosos. Não se pode considerar isso como uma coisa trivial. Não. Realmente, o presente tem a aparência de suborno e, ao se apropriar deles, o presidente de então, o Bolsonaro, deu a impressão de que se deixou subornar, Fabiola. Então, quer me parecer que o governo brasileiro faria um bem ao país se encaminhasse agora sobre Lula um projeto de lei ao Congresso Nacional delimitando esse tipo de prática. Inclusive, acho que seria bastante razoável que uma legislação nova sobre essa matéria estipulasse até que valor um presidente brasileiro pode receber um presente. Não faz o menor sentido receber esse tipo de presente, joias tão valiosas. Qual é o sentido disso? Ainda que se incorporasse isso ao patrimônio da União, vai fazer o que com essas joias? Vai botar no museu? Vai botar vai expor no Palácio do Planalto? Faz o menor sentido. O sentido dessa cerimônia é uma troca de gentilezas, algo simbólico. Não faz sentido nenhum um presidente aceitar presentes desse valor, com esse tipo de características, presentes, joias, cravejadas de diamantes. Realmente, nós estamos precisando de uma legislação nova, Fabiola, que delimite essas coisas. E quando um presidente receber um presente como esse, ele delicadamente devolve e vai ter esse pretexto para a devolução. Olha, a legislação brasileira não permite, então eu agradeço muito a gentileza, mas não vou levar. Não faz o menor sentido, isso aqui tem cheiro de suborno, Fabiola. Eu estava falando sobre o aprofundamento das investigações, os detalhes que vão sendo revelados e, inclusive, a Polícia Federal em cima disso, né? É claro que a defesa fala em perseguição política e diz que tudo isso tem mostrado uma perseguição política, né? Os apoiadores de Bolsonaro têm utilizado esse termo de perseguição política. Durante esse final de semana, o ministro da Justiça resolveu responder, de certa maneira. Ele não direcionou isso a um ou outro, no entanto, falou de uma forma geral. Acho até interessante, antes de passar para a professora Deise, o comentário dela a respeito do aprofundamento das investigações da Polícia Federal. Vamos só ler aqui um trechinho do que disse Flávio Dino nesse final de semana. O ministro disse que, ele traz aqui, o Brasil viveu um quadro de anomia em que o absurdo era naturalizado. Discursos contra a vacina, armamentismo irresponsável, crimes ambientais, agressões aos poderes e ao Pacto Federativo. Delinear esse diagnóstico é essencial para entender o que estamos fazendo nos últimos meses. Uma reconstrução institucional para recolocar o país nos trilhos da Constituição. Aí ele fala, no caso dele, inclusive, que é esse alvo, que ele está sendo aí um alvo de ataque nesse momento. Ele fala, no Ministério da Justiça, temos as leis como referência, inafastável. As leis como referência inafastável, para que possamos alcançar a segurança jurídica. E as leis mandam que acusados de crime sejam investigados, sejam denunciados e sejam julgados. Portanto, não se trata de escolhas, e sim são deveres. Esses deveres estão sendo cumpridos nos limites das nossas atribuições, a fim de que tenhamos sanção e prevenção na medida necessária. Não é, aí ele responde, não é perseguição, é justiça, e é só com justiça, quanto ao passado, teremos um futuro melhor. Qual?